Olá, começa agora mais um TCE Notícia. Após um rigoroso concurso público que atraiu 716 candidatos, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro agora conta com 3 auditores substitutos de conselheiro, conforme determina a Constituição Federal. Hoje conversamos com os 2 primeiros colocados do concurso público, Rodrigo Nascimento e Marcelo Maia. Bom, parabéns pela conquista. Obrigado. Qual foi o nível de exigência do concurso que reuniu 716 candidatos para somente 3 vagas, né? Olha, Marcelo, o nível foi realmente muito elevado, candidatos extremamente qualificados. A gente soube que houve conselheiros substitutos de outros tribunais participando do nosso concurso, por exemplo, pessoas que de repente queriam voltar para o Rio de Janeiro, mas o que eu digo é o seguinte, o nível de exigência é altíssimo, um concurso dificílimo, com várias fases, nos mesmos moldes das carreiras da magistratura, por exemplo, ou do Ministério Público, com uma fase objetiva, uma fase discursiva, prova oral, prova de títulos. Então, e um concurso que não só a dificuldade em si do concurso, mas os próprios requisitos para participar do concurso, para exercer o cargo de auditor substituto de conselheiro, os requisitos são os mesmos requisitos para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, os mesmos requisitos para o cargo de ministro do TCU, por exemplo, também. Então, eu destaco aqui 2 requisitos, um mínimo de 35 anos de idade, até para a pessoa ter uma maturidade mínima de vida, de experiência de vida, para poder exercer atividades típicas da magistratura de contas, e um requisito de 10 anos, no mínimo, de experiência em atividades que exijam conhecimento em direito, contabilidade, economia ou administração pública. Realmente foi difícil, nós nos esforçamos bastante, tivemos aí muita disciplina de estudo, muita perseverança e, felizmente, conseguimos êxito. Essa quantidade de requisitos acaba afunilando um pouquinho a quantidade de candidatos para o concurso. De fato, esse tipo de concurso, só complementando um pouco o que o Rodrigo falou, as disciplinas que foram cobradas, até pelas exigências do cargo, elas geraram um grande espectro de disciplinas na prova. Então, a gente fez quase todas as provas de direito, civil, constitucional, administrativo, tributário, financeiro, passando por contabilidade pública, contabilidade geral, auditoria, controle externo e economia e administração pública. Então, o requisito, além de ter os requisitos constitucionais do cargo, a gente precisava ainda ter conhecimento mínimo de diversas disciplinas que você não adquire isso em 2, 3 meses de preparação para a prova, né? Então, isso tudo, esse conjunto todo, gerou esse afunilamento e trouxe 716 candidatos para 3 vagas, mas, como o Rodrigo bem falou, candidatos muito bem qualificados. Então, todos que estavam fazendo a prova com a gente conheceu, né, criou laços, até por causa dessas fases reiteradas do concurso, objetiva, discursiva, oral e títulos. A gente via que qualquer um que estava ali passando nas fases com a gente tinha condições de estar hoje aqui com a gente, sentado. Então é um motivo de orgulho, prazer a gente ter passado nesse concurso, porque a gente viu que venceu candidatos muito bem preparados. E queria só deixar aqui um destaque nessa primeira pergunta final, que a gente tem a nossa colega que também foi aprovada em 3º lugar no concurso, né, que é a Andréia Siqueira Martins, que queria dar também destaque a esse feito dela também nesse concurso. Agora, falando um pouquinho sobre a formação acadêmica de vocês, conta um pouquinho sobre a experiência profissional também. A minha formação acadêmica, eu sou formado em Direito pela UNB, tenho especialização em Direito Processual Civil e Direito Administrativo, e minha experiência profissional foi toda em tribunais de contas. Minha vida profissional até aqui, eu passei inteiramente em tribunais de contas. Eu trabalhei no Tribunal de Contas do município do Rio durante 4 anos. Depois que eu saí do TCM para o TCU, onde eu trabalhei por 8 anos.
em ambos os órgãos como auditor de controle externo. E agora logrei êxito recentemente no concurso para auditor substituto de conselheiro. E estou aqui, felizmente, com muita satisfação. Mais uma vez num órgão de controle externo, né? Exatamente. Quis o destino que eu passasse pelas 3 esferas, municipal, a federal e agora a estadual. Fala um pouquinho sobre a sua experiência profissional. Bem, Marcela, eu sou graduado em Economia na UERJ, em Direito na Estácio de Sá, tenho mestrado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas e depois eu fiz mestrado e PhD em Finanças na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Minha carreira profissional se iniciou no controle interno, né? Eu tive uma pequena experiência em controle também. Eu iniciei como técnico de Finanças e Controle da Secretaria Federal de Controle, que hoje é a atual CGU. Depois eu passei 3 anos na Receita Federal como técnico do Tesouro Nacional e em 2000 eu fui para o Banco Central. Iniciei em Brasília como analista e depois vim para o Rio e fiquei até 2012. Nesse período de 2000 a 2012 eu trabalhei no Banco Central, mas também fiz o mestrado e o doutorado, né? Após essa experiência de 12 anos no banco e com mestrado e doutorado, eu comecei a ter uma queda maior para a área acadêmica, que me fez sair do banco em 2012 para seguir essa carreira acadêmica como professor de economia na FGV e na UERJ, que estou atuando até hoje lá na UERJ como professor e depois de agora ter conseguido lograr êxito nesse concurso. O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Jonas Lopes, em cumprimento com a Constituição Federal, enviou mensagem à Alerj, criando na estrutura do tribunal o cargo de auditor substituto de conselheiro. Essa decisão pode ser considerada histórica? Pergunta para os dois. Sim, Marcela. Essa decisão ela pode ser considerada histórica. Foi uma decisão altaneira do nosso presidente, o conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Júnior. Ele criou na estrutura do TCE o cargo de auditor substituto de conselheiro, que é um cargo pouca gente sabe, a nível federal, a nível de TCU, ele existe desde 1918. Eu trouxe aqui a referência à Lei 3454, de 6 de janeiro de 1918, criou o cargo de ministro substituto, é a nomenclatura que o TCU adota. E, no caso, esse cargo de auditor substituto de conselheiro, ele tem previsão na Constituição Federal de 88. Então, realmente, o presidente adotou uma iniciativa valorosa de adequar o Tribunal de Contas do Estado ao modelo constitucional de 1988. Falamos tanto do cargo, falamos do concurso. Afinal, qual é a competência do auditor substituto de conselheiro? A Constituição Federal e pelo princípio da simetria, as constituições estaduais, elas determinam basicamente 2 competências para o auditor substituto de conselheiro. No primeiro momento, é em substituir, eventualmente, o conselheiro em suas atribuições. E, quando não em substituição, o auditor substituto ele exerce as demais atribuições da judicatura, com as mesmas garantias de um juiz de entrância especial, que seria basicamente ter assento em plenário nas câmaras e relatar os processos. Ainda temos muita coisa a falar sobre esse assunto. O primeiro bloco está chegando ao fim. Vamos chamar um breve intervalo. Não saia daí, que o TCE Notícia volta já.